Querido ouvinte, mais uma vez bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse curso bíblico. Ele é, na verdade, o número 6, já estamos na meia dúzia. E esse tema é especial, os sinais da volta de Jesus. Mas eu queria antes orar contigo. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, nessa hora, Senhor Deus, nesta linda paisagem, queremos colocar, Senhor Deus, esse estudo no ar, para que esse ouvinte que está agora ouvindo possa ser beneficiado e um dia estar no teu reino, Senhor Deus, que tu preparastes com muito carinho para aqueles que querem um dia estar contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome, que o teu Santo Espírito possa estar conosco, nos dando compreensão nesse momento. Oramos em nome de Jesus, amém. Os sinais da volta de Jesus é um tema que até os cegos, no dia que nós estamos vivendo, estão vendo. Há sinais da volta de Jesus em todos os lugares. E Jesus, ele deixou várias maneiras na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, para nós compreendermos isso. E um dos capítulos que mais faz ensejo da volta dele é em Mateus capítulo 24. Aliás, o capítulo 24 e 25 de Mateus, eles são especiais para isso. E no verso 5 de Mateus 24, ele diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ora, não é novidade para vocês saber que existem pessoas se dizendo Cristos aí em muitos lugares no mundo. Eu não vou dizer todos os lugares aqui porque eu não vou ter tempo para descrever, mas você pode buscar essa informação e você vai se surpreender quantas pessoas dizem hoje que são os Cristos e que na verdade você sabe que não são. No verso 11 ainda de Mateus 24, ele diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, existem falsos profetas em nossos dias? Existe. Se existem falsos é porque existe um verdadeiro, ou existem verdadeiros. Você só precisa saber quais são os falsos e quais são os verdadeiros. Você precisa conhecer as características de cada um. Aliás, eu não vou dar a minha opinião quem é falso e quem é verdadeiro. A palavra de Deus, ela diz quem é falso e quem é verdadeiro. Você só precisa conhecer a chave que você já conhece quando nós estudamos a palavra de Deus. Você viu lá quando eu botei os copos e você viu como aquele alinhamento é uma doutrina que Deus deixou. Mas ainda no capítulo 24 e no verso 24, Jesus diz uma coisa muito importante, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha a profundidade que Satanás vai poder fazer coisas. Aliás, ele está muito próximo de aparecer na terra como o Cristo. Eu não vou dizer para você como ele vai vir, porque na medida em que nós formos estudando, você vai formar essa tua opinião muito importante, para que não seja a minha opinião, vai ser a tua opinião, na medida que você vai estudando. Aqui no verso 24 ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Vai ter gente fazendo milagres, vai ter gente fazendo muitas curas. Aliás, tem muita gente buscando cura e sinais por aí, achando que vem de Deus, e é o diabo que está fazendo. Gente querida, abram o olho, porque Satanás tem poder de fazer milagres. Aqui em Mateus capítulo 7, só uma coisinha muito especial, aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus falando, ainda dentro do Sermão do Monte, ele diz no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, nem em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja bem que coisa terrível, querido. Jesus dizendo, nunca vos conheci, mas quem é que fazia esses milagres? Quem é que fazia essas coisas todas? E a volta de Jesus vai ser num momento em que a humanidade quase não vai esperar. Satanás vai vir antes,
dizendo ser o Cristo, vai fazer muitos milagres, muita coisa ele vai fazer, achando que é o Cristo, e não é o Cristo, é o enganador, que nós precisamos ter um cuidado muito grande. Aqui em Mateus é interessante, no capítulo 24, não quero fugir dele, porque basicamente é o capítulo que nos dá todos os subsídios para os sinais e a volta de Jesus, muito rico em detalhe até. No capítulo 24, verso 14, Jesus fala algo que é decisivo nesse tempo. Ele diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho e por todas as nações, então virá o fim. Querido amigo, irmão, o evangelho que está falando aqui é o evangelho eterno, aquele que não mudou. Hoje em dia, eles estão pegando um evangelho aí corrupto, fora do contexto bíblico. Tudo por causa de uma coisa que você sabe o que é. Mas Jesus fala aqui que neste particular, ele vai dizer para este: nunca vos conheci. Mas Senhor, nós fizemos tanta coisa em teu nome, mas quem é que estava fazendo isso? Era o próprio diabo. Querido, você tem que cuidar, porque nós estamos numa guerra ferrenha entre as trevas e a luz, entre Cristo e Satanás. Satanás quer tomar o lugar de Cristo a todo o pano. E Deus, com a sua ética, ele quer salvar você, mas Deus não pode usar as ferramentas que Satanás usa. Deus, ele usa as ferramentas que são legítimas, que são corretas, que possa ser usado. Por isso que Deus vai ter sido justo no juízo final, porque Deus utilizou todas as maneiras de forma legítima. E Satanás usou todas as maneiras que não eram legítimas e que nós sabemos, né, essa questão. Nós vamos ter mais algumas considerações lá num estudo, se não me falha a memória, número 14, nós vamos fazer um estudo que vai pegar esse verso aqui: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Esse evangelho é algo que você precisa compreender e saber qual é o evangelho eterno. Eu não vou pregar agora, não vou falar agora, o estudo agora é sobre os sinais da volta de Jesus. Mas haverá um tema que você precisa compreender: qual é esse evangelho e como realmente ele se desenvolve dentro da palavra de Deus. Não é a minha opinião, é a opinião de Deus. Em São João 14, no Evangelho de São João, Jesus fala algo que me chama muita atenção, e eu vou agora mostrar sobremaneira a promessa que Deus fez em São João 14, verso de 1 a 3. Em São João 14, verso 3, Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração. Olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Qual é o caminho? Irmão, você precisa conhecer, querido, que Jesus está preparando um lugar. E nesse momento no céu, nesse tempo aqui, em 2023, Jesus está fazendo o último trabalho no santuário celestial. Você precisa saber disso, que é a limpeza do santuário. E Ele quer limpar o seu coração também. Porque você, Deus quer habitar em você. Ele quer que você seja um santuário da habitação dEle. Durante esses estudos todos, você vai poder compreender como é lindo essa teologia que Jesus nos deixou. De como Deus quer fazer de você um santuário, com um corpo puro, santo. Mas, querido, você precisa buscar aquilo que não é a minha opinião, que não é a sua opinião, não é a opinião do seu pastor, nem do seu padre, nem do seu conselheiro espiritual. Você precisa buscar a palavra de Deus de uma forma pura e santa como ela está aqui. É muito importante que você compreenda que Jesus foi preparar um lugar, mas Ele precisa da sua colaboração. Deus não vai fazer nada
a teu respeito, ao meu respeito, se não houver a nossa colaboração. Muito importante, muito importante. Não devemos marcar data da volta de Jesus, mas os sinais estão aí dizendo que há brevidade da volta de Jesus. Nós lemos lá em Mateus 24, e eu ainda quero citar alguns versos do verso 24, o verso 30 e o 31, ele diz que haverá um tempo, um momento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque não fizeram a sua parte. Você precisa conhecer o que você precisa fazer, colaborar para que Jesus possa te salvar. Ele não vai salvar se você não vai querer. Ele não vai obrigar você a entrar no céu. Mas ele vai fazer todo o possível para que você seja um salvo. E então, ele diz aqui no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos. Aqui ele fala uma coisa que eu preciso dar uma pausa. Querido irmão, não vai ter arrebatamento secreto. Essa teologia não é bíblica. Essa teologia é invenção de homens. Quando Jesus vem, ele vem com um grande alarido, diz aqui, com grande clangor de trombeta. Então há de se ver o que a palavra de Deus enseja sobre essa questão. É muito importante que você saiba isso, muito importante. Em Apocalipse 1, verso 7, esse verso é muito importante. Em Apocalipse 1, verso 7, ele diz algo tremendo sobre a volta de Jesus. Ele fala que todo olho verá. Todo olho verá. Veja só como é importante ir pela palavra de Deus. Diz o seguinte, eis que vem com as nuvens dos céus e todo olho verá, até quanto transpassaram. Não vai ser secreto não, todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quando Jesus virá, os sinais da volta de Jesus estão aí, ele virá. E no próximo estudo vai ser a volta de Jesus. Você vai poder compreender que de fato, nós estamos a um passo da volta de Jesus. Muito especial você compreender isso. Em Atos 1, verso 11, quando Jesus se elevou ao céu e os discípulos estavam ao redor dele, uma multidão ali, quando Jesus estava desaparecendo, eles ficaram olhando para cima, aí vieram dois anjos e se colocaram do lado dos discípulos e disseram, não olhem mais para cima. Esse Jesus, do modo como vocês ouviste subir, ele vai voltar. Oh, glória! Querido irmão, Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado. Prepare-se, o tempo é hoje. Você não deve ficar longe desta questão por amor da tua própria salvação e por amor a Jesus que morreu por você na cruz. Alguns textos bíblicos eu gostaria que você lesse nesse estudo. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, onde lá ele fala que num determinado momento, Jesus vai descer, depois da última trombeta, ele vai descer do céu com grande alarido, e você vai poder ver então no capítulo 4, a partir do verso 13, você vai poder ler. E você vai poder ler também isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Lá ele fala que esse corpo corruptível não vai poder herdar o reino dos céus, que você vai precisar de um corpo incorruptível, e isso vai ser possível na volta de Jesus. Isso vai ser possível agora que os sinais estão aí. Você precisa se preparar para que quando Jesus volta, você esteja realmente pronto para receber o Rei da Glória. Em Mateus 11, verso 28 e 29, muito importante esse texto. Você vai ler também Isaías 25, 9. Quem rejeitar a volta de Jesus, em Mateus 25, verso 41, é muito importante. Você vai poder ler lá, quem rejeitar Jesus, o que vai acontecer? Mateus 25, verso 41. Muito cuidado, querido irmão, querido ouvinte. Você precisa estar preparado. Não como eu quero me preparar, não como você quer se preparar, mas como a palavra de Deus quer que você esteja preparado. Eu espero que você leve a sério essa questão. E Deus te abençoe. Espero você debaixo da árvore da vida, lá no céu, um dia para conversarmos juntos. Amém.